Um, dois, três. Fervura, oficinas de aventuras audiovisuais. Um projeto que quer extrapolar as lógicas, que quer experimentar formatos, que quer encontrar pessoas interessadas na linguagem audiovisual, na expressão audiovisual. Então, esse aqui é o momento que eu tinha pensado para explicar melhor, para fazer uma espécie de aula aberta, aula introdutória sobre o que é esse projeto. É uma coisa que eu estou pensando desde 2021, então ele acontece agora em sua quarta edição, em 2026. E a gente já teve algumas turmas, e eu acho que cada turma é única, cada momento é novo, e eu acho que agora, com uma certa bagagem a partir dessas experimentações com a oficina Fervura e também com outras oficinas que eu já realizei, na verdade eu venho de uma proposta de cinema que alia a produção de filmes, desenvolvimento de ideias, criação de imagens com espaços educativos, assim. Primeiro vamos pensar na proposta do título, qual é a provocação que a gente guarda nesse título, o que seria oficinas de aventuras audiovisuais. Então, pensando num modelo de cinema que extrapole a lógica usual, né? Ou modelos de produção de cinema a partir do cinema industrial, do cinema de recurso, de dinheiro, a gente propõe um tipo de cinema que seja inventado a partir das pessoas que estão fazendo o filme, que seja inventado a partir das lógicas de produção daquele momento. Então, eu vou tentar explicar nessa aula aberta um pouco sobre essa perspectiva. Que cinema é esse que a gente pode brincar de fazer? Que cinema é esse que a gente pode inventar sem uma estrutura hierarquizadora do grupo desse filme? Então, pensar um modelo de cinema que seja coletivo, que seja aberto à realidade, que seja aberto às interações diversas. E esse é um caminho para não um cinema melhor ou mais certo que os demais, mas um caminho, uma possibilidade de invenção. E me parece que depois de algum tempo trabalhando em audiovisual, eu percebo que o que a gente tem que encontrar é um método próprio para desenvolver nossas ideias, em vez de tentar reproduzir modelos pré-existentes. Ou seja, cada filme, cada produção de imagem é uma aventura em si mesma. Nesse modelo que eu estou propondo aqui, não existem erros no filme. Tudo pode ser aproveitado, a precariedade pode ser um dado de construção daquele filme, de reverter aquele lugar da precariedade em uma invenção da imagem, da capacidade dela de encontrar no mundo, dela se encontrar no mundo, inesperadamente, inclusive para quem está produzindo. Então as oficinas Fervura partem desse título Fervura, ou seja, esse lugar onde a gente é levado a um ferver imaginativo, a gente é levado a uma ebulição das ideias e de encontro que faz algo acontecer. Então, ferver as ideias, ferver aquilo que a gente tem talvez de melhor em nós mesmos e que fica soterrado pela lógica cotidiana, pela lógica de vida, de modos de vida que a gente tem. Então, a criatividade, no meu ver, na minha e de muitas outras pessoas, é exatamente uma ponte para uma elaboração de uma autonomia política ou de uma reflexão crítica do nosso ser no mundo, né? Do nosso estar no mundo. Então esse projeto nasce dessa audaciosa visão de que a arte é sim a capacidade de reinventar as coisas, de reinventar nosso lugar, de reinventar nosso modo de estar. E é por isso que o filme tem aventura, o filme, a oficina, né? É por isso que no título da nossa oficina a palavra aventura aparece, porque a gente parte sempre de um encontro com o mundo inesperado. Então, aventurar-se para produzir um filme é encontrar um filme que muitas vezes você não sabe que existe. Então, como a proposta da oficina é ser teórica e prática, a gente tem um momento de reflexão, de assistir coisas, de debater imagens, de debater outros modelos de produção de imagem, mas a gente tem um momento de produção do filme da oficina. Então,
a gente normalmente tem 2 dias de área, um dia para gravar uma ideia inicial e que vai encontrar no mundo um reflexo, o que dá certo ali e algo é gerado, né? Então, essa ideia não vem do nada, como eu falei antes, vem a partir de uma série de oficinas que eu fui produzindo e me envolvendo em projetos diversos. Só para citar algum deles, eu fiz parte da equipe de um projeto chamado Programas Imagens em Movimento, que é um projeto do Rio de Janeiro e que está em várias cidades do Brasil. E esse projeto, a ideia era levar a linguagem do cinema para as escolas públicas, né? Então ali eu tive uma experiência muito interessante na elaboração desse mesmo modelo, ou seja, pensar teoricamente a imagem, pensar é, a- exercícios com a câmera, exercícios de roteiro, exercícios de montagem e ao final a gente fazer um trabalho, um filme que tente dar conta ali daquela experiência, que de algum jeito reflita o que a gente viveu nesses encontros. Então, esse foi uma chave muito importante assim na minha trajetória como educador, porque ali eu percebi que o cinema é muito mais do que o filme, né? Essa relação do cinema como prática vai muito além do que dessa ideia de resultado que a gente muitas vezes coloca na produção de um filme. Então, essa é uma das experiências. Eu também dei uma oficina por alguns anos chamada Oficinas Urgentes de Audiovisual, que foram dentro de projetos do Coletivo Urgente de Audiovisual daqui de Salvador. E essas oficinas também pensavam já germinalmente elementos que eu vou colocar aqui, ou seja, como praticar um cinema que seja fácil, como praticar um cinema que esteja na nossa rua, como praticar o audiovisual a partir esse encontro com outras pessoas. Então, quando eu falo a palavra fácil, para muita gente é até estranho, porque o cinema é colocado nesse lugar da dificuldade, né? E, claro, a gente pensa o cinema a partir desse lugar da dificuldade, quando a gente pensa o cinema a partir de uma lógica industrial, quando a gente pensa o cinema a partir da lógica do que está usualmente nos cinemas hoje, desse cinema hollywoodiano, e até de outros países, mas que são sempre estabelecidos a partir de uma lógica em que o recurso financeiro determina a existência do tipo de qualidade que ali existe. Aqui a gente vai pensar um cinema do espontâneo, um cinema que encontra na sensorialidade da realidade elementos que podem ser representados. Então, é um convite, isso aqui é nada mais, nada menos que um convite a uma investigação criadora, a uma investigação coletiva que coloca as nossas mentes em contato com a rua, que coloca a nossa ideia em contato com as pessoas, em contato com o passeio, com o cachorro, com a chuva. Então, esse é um pouco a perspectiva dessa oficina e a gente pensa como em 3 momentos assim. Eu acho que é importante pensar pedagogicamente. Eu acho que por mais que a gente tenha esses elementos de improviso, que a gente tenha essa capacidade de, de criar mesmo, né? Eu acho que a gente também tem que partir de um lugar que, que seja organizador, que seja que pontue ali alguns elementos, para que daí a gente possa realmente fruir criativamente. Então, eu gosto de dividir essa oficina em 3 momentos, justamente para que esse caminhar, esse passo aconteça num ritmo a partir de uma lógica decolonial, uma lógica que busca realmente outros modos de ver e que esses outros modos de ver também transmutem a gente, que nos transformem. Eu acredito que o cinema é uma prática de saúde, então, para além de fazer um filme que vai fazer sucesso, para além de fazer um filme que vai ganhar prêmio, para além de sei lá o que, fazer da linguagem audiovisual um lugar de invenção e criatividade que nos irrigue de saúde, né? Tanto pelo encontro com as pessoas, se expressar faz parte desse quadro de saúde, né? Então, eu não, por isso que é importante falar que isso é uma oficina voltada para qualquer pessoa interessada na expressão audiovisual, né? Eu já tive alunos crianças, eu já tive alunos das mais diversas idades e que estavam ali
buscando muitas vezes uma objetividade, mas a primeira objetividade é que aquela manipulação daquela linguagem, assim como a poesia, assim como o texto, assim como a dança, assim como a música, pode ser executada para além dessa lógica de performance meritocrática. Então, você pode cantar, mesmo não cantando bem, isso pode te fazer bem, mesmo que você não vire um cantor profissional. No entanto, eu também acho que essa oficina é voltada para aquelas pessoas que sim, imaginam o cinema como uma fonte de expressividade e também profissional. Eu sou fruto disso, né? Eu sou uma pessoa que vem da história. Primeiro eu me formei em história. Primeiro eu fiz um trabalho de conclusão de curso em cinema que foi me levando lentamente, a minha cinefilia foi se amarrando com esses conhecimentos, e aí eu fui fazendo outro curso de graduação em audiovisual, fui me envolvendo, essa área vai te puxando. Então, é de se pensar mesmo nesse limite, né? O que é expressividade, o que é desejo por essa expressão a partir da imagem, e o que é também um caminho profissional, um caminho que pode também te levar a trabalhar com isso, a viver disso. Essa é minha luta aqui nesse projeto, por isso que ele é diferente de todas as outras oficinas que eu já fiz, porque ele nasce justamente desse desejo de fazer um espaço de troca, de reflexão, de produção de imagem, num projeto autônomo, inclusive dos editais, porque todas as oficinas que eu já dei, em sua grande maioria, são projetos gratuitos, né? Projetos abertos, em comunidades, em espaços periféricos, em espaços dos interiores. Então, aqui eu tentei criar um projeto que fosse financiado pelas pessoas que acreditassem nele, né? Então, não esperar exatamente os editais, inclusive porque a gente tem uma falha enorme nesse lugar de edital, que daria horas de falação aqui pra gente falar sobre políticas públicas. Mas essa oficina é uma espécie de resposta justamente à incapacidade do Estado em dar conta de todos os projetos. Eu acredito que ele é um bom projeto, eu tinha ele na mão e eu falava, porra, o que eu vou fazer com isso se ele não ganhar um edital? E aí agora estamos aqui, né? Depois de algumas edições, tentando fazer ele acontecer a partir das pessoas que acreditam nele, querem se inscrever, querem pagar esse recurso. Inclusive, para mim é muito difícil fazer esse negócio também, de ver alguém pagando por uma coisa que não me parece ser um produto, né? A Oficina Fervura é uma experiência, né? É um instante que a gente precisa organizar isso também nesse lugar, né, da profissional, de algo que também possa reverter em valor para as outras pessoas. E é o mundo capitalista que a gente vive, né? A gente precisa pagar contas. Então, eu divido essa experimentação em 3 momentos, que eu acredito que vai desembocar numa experiência realmente de encontro com a imagem. Então, que 3 momentos são esses, né? Primeiro, ferver Primeiro momento é ferver, iniciar o processo de ebulição das ideias, que eu chamo aqui de por uma pedagogia do olhar, ou seja, realizar um olhar crítico e contemplativo sobre a realidade e dos produtos também audiovisuais que a gente assiste. Então, no primeiro momento da oficina, a gente vai pensar elementos de provocação sobre nossa sensibilidade. Perguntas sobre o modo como a gente está ativando essa sensibilidade, esse contato, o sentir com o que está fora e a elaboração disso interna. Então existe um debate sim filosófico nas oficinas Fervura, de encontro com da nossa realidade com a do mundo, com o que está aí na rua, com o que está aí aos nossos olhos, com o que está na nossa pele, com o que está nos nossos ouvidos. Então é potencializar o sensível, e aí eu trago um filósofo muito interessante italiano que se chama Emmanuel Coccia. Ele é uma das referências da oficina, referências teóricas, porque ele vai mastigar justamente essa potência do sensível e o cinema como essa arte puramente do sensível, técnica sensível, né? Então, para além desse elemento, a gente também vai debater muito a crítica sobre a observação das coisas que a gente assiste.
de que maneira a gente vê os filmes que a gente vê, a publicidade que invade as nossas telas a cada segundo, a maneira como a gente gosta, por que a gente tem apreço por determinadas obras, e fazer a gente repensar mesmo, fazer esse chacoalhamento naquilo que a gente vê, naquilo que a gente assiste. Então, essa etapa, o Ferver 1, ela vai somar esses dois elementos, né? Tanto modos e exercícios de contemplação da realidade, para a gente conseguir realmente enxergar as coisas a partir desse lugar de afetamento com a realidade, e também esse olhar através do que a gente assiste. Então a gente precisa, num mundo completamente soterrado por imagens, em que a gente é invadido diariamente pelas mais diversas informações a partir da imagem, principalmente depois da pandemia, talvez tenha se acentuado ainda mais, né? Essa necessidade da imagem. Então fazer uma leitura crítica disso, como a gente assiste as coisas que a gente assiste, por que a gente precisa dessa visão crítica para elaborar nesse audiovisual, nessa perspectiva de criação de cinema, das oficinas Fervura, é necessário a gente ter esse elemento crítico ao ver as coisas. Então não é uma oficina só de produção de imagem, é uma oficina também de observação do modo como a gente enxerga a imagem, né? Então olhar criticamente as coisas que a gente vê, olhar criticamente as coisas que a gente vive. Então é por isso que é importante marcar aqui o método Cri-Cri, é um método crítico, né? Esse método justamente que vai observar com uma leitura um pouco mais reflexiva sobre aquilo que a gente faz e vê. E o cri da criação. Então, cri-cri, né? É como um grilo, cri, 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 cri. Então, longe desse cri-cri que é aquela pessoa que reclama, você é muito cri-cri. Não, esse cri-cri, ele leva a gente para observar e criar. Leva a gente para fazer leituras sobre as mais diversas experiências. E a criação é a reelaboração desse mundo. A gente vive no mundo e a gente altera o mundo. A gente altera o mundo aqui na imagem. Essa mágica moderna, essa mágica do corte, essa mágica que colocou 20 quadros por segundo diante do ser humano, que em pouco mais de 100 anos de história do cinema modificou o nosso jeito. Então, se isso modificou a história, nossa história recente, o que o cinema pode fazer em nossa micro-história, na nossa relação com a realidade, na nossa relação com nós mesmos e com a nossa relação do encontro, porque criar cinema é fazer coletivo, é errar, é discordar, é fazer política, é encontrar beleza e tristeza juntos na elaboração de algo que a gente quer expor, que a gente quer jogar. Então essa é a primeira etapa, Ferver 1, por uma pedagogia do olhar. A gente vai para o Ferver 2, que é justamente o segundo momento das oficinas Fervura, em que a gente vai pensar como iniciar uma ideia, pistas e práticas de criação. Então pequenos exercícios que vão azeitar ali a nossa imaginação. É uma oficina que é produzida a partir de quem tá nela. É como eu falei antes, nenhuma turma é igual a outra. Cada pessoa traz para a aula e cada grupo traz para esse encontro coisas diferentes. Por mais que eu parta de elementos parecidos nas oficinas, por mais que eu parta desse lugar de uma organização pedagógica das ideias, cada oficina, cada grupo que existe ali inventa outra coisa. Então, o segundo momento é o Ferver 2. Vamos para uma segunda etapa, agora que a gente já elaborou olhares críticos sobre o que vemos, sobre a realidade. A gente vai agora partir como a gente pode começar uma ideia. A gente pode partir de um objeto, a gente pode começar de um lápis, entender como esse objeto pode gerar um pequeno exercício audiovisual. A gente vai criar uma série de pequenos exercícios de roteiro, de estampamento de ideias. Vamos tirar as ideias da epiderme, porque elas estão em nós. Elas nos habitam. A criatividade é uma potência inerente do ser humano. Então a ideia aqui é justamente lixar um pouco esse espaço da criatividade, né? Então,
o Ferver 2 justamente vamos fazer exercício. Eu passo alguns exercícios para as pessoas, tanto de olhar contemplativo, então sentar numa praça e ficar ali 10 minutos observando. Isso pode ser um exercício das oficinas Fervura. A gente tem uma dezena desses pequenos exercícios. A gente pode fazer exercícios de imagem, de gravação com celular. Então, de onde é que pode partir a ideia? Pode ser de você gravando alguma coisa na rua, pode ser de você observando alguma coisa em casa. De onde é que isso pode começar? Então, a gente precisa, para desenvolver na gente essa potência criativa, a gente precisa fazer uma pequena musculação, né? Exercícios, fazer isso sair com facilidade, aprender a lidar com o erro, com a frustração da criação, porque isso é do jogo da invenção, né? O erro, a dúvida, o debate, o diálogo, a discordância, né? Então, fazer acontecer em prática, fazer acontecer com essas pequenas práticas, com esses pequenos exercícios. Me parece que esse azeitamento da prática criativa leva a gente ali, talvez, para propor coisas mais elaboradas. Será que a gente praticar esses exercícios podem levar a gente para um momento de prática mais radical de produção de imagem? Porque é justamente aí, nesse momento, que a gente sai da sala de aula e vai para o Ferver 3. Então a gente tem, no Ferver 3, a gente escolhe a partir do Ferver 2. A gente vai escolher uma ideia, ou duas, ou três, depende da turma. A gente vai escolher ideias que a gente quer executar, então a gente vai praticar junto na rua. A gente vai inventar no Ferver 3 práticas experimentais de produção. Então a gente vai fazer a câmera ação, a gente vai filmar, a gente vai pegar essa ideia que nasceu ali na sala de aula, a partir dessa observação, a partir desse contato com outro tema, ou pessoa, objeto, e aí a gente vai sair e a gente vai praticar isso de algum jeito, errando, fazendo também um filme experimental, fazendo esse filme com esse grupo que a gente mal se conhece. Então é muito interessante ver as turmas que inicialmente não se conhecem, de repente estarem fazendo um filme na rua, debatendo, criando, errando e discordando, fazendo disso um coletivo que realmente produz um olhar sobre a realidade. Nesse momento, a gente faz no Ferver 3 um filme, que, como eu falei, pode ser mais de um, pode ser 3, pode ser 4, depende dessa turma. E nesse momento a gente vai criar esse filme a partir de alguns pressupostos, né? Eu trago um exercício para que nasça um filme a partir da soma de um espaço urbano documental. Então cada grupo vai ter que escolher uma área, um ponto da cidade, um ponto da rua para fazer aquele filme. Então o filme tem que acontecer num lugar externo, tem que acontecer na rua, tem que acontecer num lugar público. Mas somado a esse elemento documental, a gente precisa incluir nessa ideia um elemento ficcional. Então, pode ser um objeto, pode ser um personagem, pode ser qualquer elemento que aquela realidade não nos dá a priori, né? Então, a partir desse limite, né, ou desse caminho, o filme se torna esse olhar com o público, com algum território, com algum elemento que também possa ser visto por mais pessoas, ou compreendido ou percebido, né? Então, só para citar 2 exemplos, nas 2 últimas experiências que eu tive com as oficinas Fervura, a partir de parcerias, né, com outras instituições, a gente fez 2 filmes. Eu realizei agora um filme chamado O Mistério da Pantera, um filme realizado lá em Senhor do Bonfim, em que os nossos colegas inscritos resolveram fazer um filme sobre as estátuas da cidade, e eles não entendiam a razão ou o motivo de certas estátuas que existiam lá. E uma dessas estátuas é justamente a estátua de uma pantera negra. Então é um filme sobre esse grupo indo fazer um filme sobre o porquê dessa estátua,
Nesse gesto a gente pensa a cidade, nesse gesto a gente encontra personagens, nesse gesto a gente encontra o filme que a gente não sabia qual era. Então é justamente aí que está a aventura, é nesse momento que a gente compreende a palavra aventura não como uma coisa pueril, vamos nos aventurar, vamos brincar, não, a gente vai encontrar a realidade a partir de uma ideia inicial. Então, o que esse filme pode se tornar? Não sei, vamos encontrar ele juntos. Então tá aí a aventura e esse filme foi muito interessante de fazer porque eu não conhecia a cidade de Senhor do Bonfim. Lá foi uma espécie de encontro com a cidade a partir da câmera, a partir daquelas pessoas que moravam ali e que sabiam como é, por mais que estavam se perguntando, né, sobre a cidade, criando novas coisas sobre a cidade, também conheciam esse lugar, sabiam as esquinas, sabiam as pessoas. Então a gente acabou encontrando um cineasta que fez um filme lá há mais de 20 anos e conversou com ele. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim e só afirmou o quanto que essa oficina dá certo. Porque, como são filmes livres, filmes que estão ali nascendo e sendo gestados, filmes que muitas vezes a gente não sabe, e esse é o grande prazer também da invenção, sabe? O Júlio Bressani, que é um cineasta muito conhecido do cinema marginal brasileiro, ele fala algo muito interessante, que ele diz que ele não sabe o que é o filme que ele está fazendo. Ele faz o filme para descobrir que filme é esse, para onde ele vai te levar, o que ele vai te revelar, o que ele vai te fazer encontrar, sabe? Então é muito interessante nesse processo, a partir desses 3 movimentos, ao final ver, assistir e poder compartilhar isso com mais pessoas. Então a oficina tem esse lugar, né, de crítica, de observação, de contemplação, de exercícios e práticas criativas com a câmera, com a montagem, com a ideia, com o roteiro, e tem esse momento de prática que vai levar a gente à produção de algo que depois pode ser exposto, debatido por mais pessoas. Então a gente começa ali num grupo e o filme é essa ponte que vai espraiar, que vai espalhar aquilo que a gente acabou de fazer junto. Então a Oficina Fervura são oficinas que tem esse lugar de realmente sair dali com um produto, de sair dali com uma experiência audiovisual exibível, né, revelável para mais pessoas. Então, no final de cada oficina, no final de cada turma dessa, a gente faz uma amostra pública. Então, a gente faz uma sessão. Então, olha que interessante, é um projeto que é educativo, né, no sentido de troca de ideias, no sentido de compartilhamento de saberes, de práticas cinematográficas. É uma oficina de prática, de ação audiovisual, né, de cameração, de fazer, de produzir. E é uma oficina também que pressupõe ali uma distribuição ou uma circulação desse conteúdo a partir de uma exibição pública. Essa coisa tão rara hoje em dia, né, que é a presença para a imagem, trazer a nossa presença coletiva para assistir algo juntos e daí gerar um debate. Então é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, porque ele me faz descobrir coisas, porque a cada turma eu entendo uma dimensão e ele é totalmente mutável, né? A gente vai produzindo os filmes e vai percebendo caminhos e possibilidades de provocação da imagem ainda mais interessantes. Então ele só acontece porque ele tenta, essa oficina, na verdade, ela tenta dar conta desses elementos, né? Críticos, criativos e de compartilhamento. Crítica, criação, compartilhamento. Exibir, revelar, debater. Então é um projeto que tem crescido e eu espero que cresça ainda mais. Então eu queria, na verdade, convidar as pessoas, eu quero convidar quem tem interesse em saber mais para viver essa prática num espaço físico, a partir da presença. Eu já realizei essa oficina virtualmente, as primeiras versões da oficina nasceram na pandemia, mas a cada edição eu percebo o quanto que é necessário também a gente viver aquela experiência junto, né? Então é um convite aberto. Eu também pretendo colocar aqui mais materiais da oficina ao longo do tempo.
para que pessoas que não estejam necessariamente no mesmo lugar, ou na mesma cidade, ou no mesmo bairro, possam acessar também esse conteúdo. E por mais que ele seja uma oficina que é paga, tem ali uma taxa de inscrição, e é isso que faz a gente sobreviver também. Mas eu também estou criando e elaborando conteúdo para dispor para mais pessoas, de maneira gratuita, de maneira aberta. Esse é um espaço de, é, de aprendizado, principalmente para mim, e um modo de compartilhar isso com mais gente. Acho que cada oficina vale a pena viver, e é por isso que eu estou aqui convidando. A ideia é achar a turma, a ideia é encontrar aquela configuração de pessoas, aquele coletivo. Então, mesmo você que está chegando até aqui, não tem exatamente interesse em fazer as oficinas, mas que conhece alguém, que conhece aquele amigo, acha que tem tudo a ver com aquela pessoa muito criativa, que você sabe que ia se interessar. Passa essa palavra, passa essa ideia, e vamos que vamos nessa revolução do sensível, nessa mudança na capacidade de se encontrar, de produzir cinema, de reinventar o nosso modo de existir a partir de uma política de afeto, a partir de uma política de desejo pela vida, de desejo por estar aqui. Obrigado, vamos que vamos, Brasil!